Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Americanas tinha passivo a descoberto de 31,2 bilhões de reais ao fim de setembro. O caso Americanas a gente conhece, desde janeiro de 2022 a empresa vem sofrendo depois da divulgação daquele escândalo contábil e parece que os resultados de 2023 estão bem ruins. Vamos entender um pouco aqui do que foi divulgado para o mercado hoje, segunda-feira, que é o dia que eu estou gravando. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, o caso Americanas a gente conhece. Desde janeiro de 2022, quando o Real fez aquela conferência no BTG, começaram várias investigações, dado inconsistências contábeis que a Americanas tinha no seu balanço. O que ficou comprovado? Que houve fraude dos executivos e agora estão tentando arrumar casa, a empresa está em recuperação judicial. A BDO vem fazendo um trabalho para tentar reconciliar todos os balanços passados para conseguir divulgar os resultados da empresa para o mercado. Só que esse trabalho está sendo muito difícil, pelo que a gente está entendendo, principalmente pelos atrasos nas divulgações de resultado para o mercado. Tanto é que eles divulgaram do terceiro trimestre de 23 só agora. Essa semana, eu estou gravando na segunda-feira, dia 26 de fevereiro. E saíram os resultados agora que a gente vai analisar. Então, para quem está vendo na tela, eu estou mostrando para vocês aqui, vamos começar com GMV. GMV é tudo que é transacionado dentro da Americanas. Lembrando que a Americanas também tem marketplace. Então, 51,1% de queda de GMV dos primeiros 9 meses de 2023 comparado com 2022. 2022 tinha sido 32,8 bilhões, caiu para 16 bilhões. De onde veio o tombo? Queda de 4,4% no GMV físico. Onde veio o tombo? Tá aqui, ó, GMV digital, 77% de queda, tinha sido 20,9 bilhões, agora foi 4,9 bilhões. Aqui tem dois efeitos da Americanas estar em recuperação judicial. Primeiro é que você tem poucos fornecedores colocando produtos lá no marketplace da Americanas e com isso, obviamente, você tem menos opção de portfólio. E por outro lado, você também tem menos clientes comprando por falta de confiança que o mercado tem, tanto na parte de fornecedores quanto de clientes, que a Americanas vai ou entregar o produto para o cliente ou repassar o valor da transação para o fornecedor. E aí essa queda de 77%. A receita líquida, no combinado aqui, caiu 45,1%, passou de 18,7 bilhões para 10 bilhões e 200. A única notícia boa foi que a margem bruta melhorou de 16,6% para 27,7%. Mas isso não fez a empresa ficar com EBITDA positivo. Então, o EBITDA ficou negativo em 1,5 bilhão, um pouco pior daqui do que o 1 bilhão e 200, que foi o EBITDA negativo dos primeiros 9 meses de 2022, e o prejuízo líquido foi para 4,6 bilhões nos primeiros 9 meses. Melhorou em relação ao prejuízo de 6 bilhões nos primeiros 9 meses de 2022, mas a empresa ainda está em bastante prejuízo. Bom, vamos analisar aqui lojas físicas. Lojas físicas, a gente vê que teve uma queda de quase 100 lojas em comparação ao terceiro trimestre de 22. Tinha 1.863 pontos, agora tem 1.764. Vai fechando loja deficitária para tentar melhorar a rentabilidade da operação. Quando você pega aqui a receita por canal, a gente pega aqui, ó, varejo físico, teve uma queda aqui de 18,8%, varejo digital, uma queda de 79,2%, a gente viu que o GMV já tinha caído 77%, mas em termos de receita caiu mais, 79%. Hortifruti Natural da Terra caiu 7%, a AME caiu 63,8%. Lógico, né, a operação financeira da empresa está sem dinheiro, então também não consegue originar operação de crédito. E a Único, que reúne ativos tanto da Imaginário quanto da Puquê, caiu 7,6%. Ou seja, tudo caiu aqui na receita total da empresa, né? Endividamento, pessoal, o endividamento bruto ele caiu 1,6 bilhões de reais, era 39,9 bilhões no final do ano passado e agora está em 38,3. Mas como o caixa e as disponibilidades da empresa caíram, a dívida líquida aumentou de 30 bilhões para 33 bilhões, ou seja, um aumento de quase 10%, né? Olhando agora para o fluxo de caixa, aqui a gente vê também como que a empresa ainda não consegue se sustentar com as próprias pernas. Então, peguei o fluxo de caixa das atividades operacionais do primeiro semestre de 2023. Queima de 2 bilhões 386.
Quando você compara com a queima dos primeiros 9 meses de 2022, melhorou, né? Porque tinha sido uma queima de 2 bilhões 844, mas ainda negativo, ou seja, as próprias operações da Americanas não conseguem gerar caixa operacional. A empresa ela precisa amortizar bastante dívida e ainda fazer investimentos. Tanto é que o caixa em 2023 teve uma redução até os primeiros 9 meses de 1 bilhão 245. Começou com 2 bilhões 477, agora está com 1 bilhão 235. Então o caixa diminuindo constantemente. No balanço patrimonial, a gente vê aqui a destruição do patrimônio da empresa. No final de 2022, eles estavam com 31,2 bilhões de patrimônio, total de ativos. E aí caiu para 23,166, uma queda aqui de mais de 7 bilhões no patrimônio da empresa nos primeiros 9 meses de 2023. Ativo circulante 10 bilhões, ativo não circulante 12 bilhões. Quando você pega do lado do passivo, passivo circulante 47 bilhões, com ativo circulante de 10 bilhões, índice de liquidez corrente muito abaixo de 1. Obviamente a empresa tem dificuldades de liquidez operacional nos próximos meses, né? E está com PL invertido em 31,1 bilhão de reais aqui, então está com o PL invertido, a empresa está com muita dificuldade de virar os seus números. Agora vamos ler aqui a notícia de perto para a gente entender quais foram os destaques que o Valor Econômico colocou nesse resultado. Vamos lá. A Americanas encerrou os 9 meses de 2023 com um patrimônio líquido negativo de 31,2 bilhões de reais, uma piora de 16,8% sobre os 26,7 bilhões de reais negativos de passivos a descoberto que a empresa tinha ao fim de 2022, como a gente viu no balanço, né? O endividamento da Americanas ao fim de setembro de 2023 era de 33,4 bilhões de reais, uma piora de 10,6% na comparação com dezembro. O endividamento bruto, no entanto, caiu 4% na liquidação dos contratos de swap e quitação das cotas do Fênix FIDIC. Só que se você não tem aqui os swaps, toda a sua dívida em moeda estrangeira vai ficar exposta à variação cambial. Vamos ver. O resultado financeiro da Americanas foi negativo em 2,18 bilhões de reais nos 9 primeiros meses do ano passado, o que representou uma melhora de 45,7% quando comparado ao mesmo período de 2022. Segundo a varejista, o desempenho é reflexo do desmonte das operações de swap ocorrido no primeiro trimestre de 2023, o que gerou receita financeira. No entanto, sem esses instrumentos, as dívidas da Americanas passam a sofrer com o câmbio, como eu expliquei para vocês. O efeito líquido no período foi uma despesa financeira adicional, afirma Americanas. Outro ponto relevante destacado pela empresa são os encargos financeiros de risco sacado, que deixaram de ser contabilizados com o fim das contratações dessas operações financeiras, depois que o Rial falou que era ali que estava o foco da inconsistência contábil, que depois a gente viu que era uma fraude, né? Beleza, vamos lá. A BDO, que é a auditoria que hoje está auditando os números da Americanas, está fazendo um trabalho ali de, primeiro, corrigir os números do passado para tentar trazer os resultados mais confiáveis agora para o mercado. Qual que é o problema? O problema é que eles não estão conseguindo. Isso daqui fica destacado aqui no relatório da auditoria. Tem várias inconsistências aqui que eles colocaram, mas aqui eu achei mais interessante esse daqui, ó. Essa nota aqui que eu estou destacando na tela, ela está falando basicamente o seguinte, olha, a gente não conseguiu ter evidências para conseguir confirmar o saldo de algumas contas. Quais são essas contas? Fornecedores, adiantamento recebidos de clientes, outros passivos circulantes, outros passivos não circulantes, entre outras contas. Ou seja, se você não consegue conciliar essas contas no balanço, você não consegue saber de fato se o fluxo de caixa e outros resultados da empresa estão corretos ou não. Então só essa nota aqui já mostra que tudo que foi divulgado, a empresa, a BDO, ela não vai colocar a mão no fogo falando o seguinte, ó, tá certo. Por quê? Porque a gente não recebeu evidências para conseguir conciliar os saldos que a empresa está mostrando pra gente. Então esse balanço aqui, mesmo sendo auditado, tá uma desgraça total. Tanto é que a BDO, ela colocou essa notinha aqui que é interessante, ó. Devido à relevância dos assuntos descritos na seção Base para obtenção de conclusão sobre as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa conclusão sobre as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas de acordo com o pronunciamento, etc.
Consequentemente, não expressamos conclusões sobre essa informação intermediária individual e consolidadas. Ou seja, basicamente ela está colocando, né, está tirando dela da reta. Fala, olha, a gente fez o melhor que a gente pôde dentro dessa divulgação, mas se você me perguntar se todos os números são confiáveis, eu não posso afirmar isso para vocês, né? Tanto é que saiu essa notícia aqui, ó. BDO nega-se a opinar sobre balanço da Americanas e cita incerteza sobre continuidade operacional. Escritório contratado para auditoria externa afirma que não foi possível obter evidência apropriada e suficiente para fundamentar uma conclusão sobre as demonstrações financeiras, como eu mostrei para vocês. Então, o caso Americanas ainda vai ter muito chão para correr aí nos próximos meses. Por quê? Porque a gente ainda não sabe qual que é a situação efetiva da operação. O que a gente sabe é que está sendo feito todas as negociações com os credores, já afirmaram que chegaram num acordo onde os sócios e também alguns credores vão converter, e no caso dos sócios, injetar dinheiro na empresa, e outras vão converter em participação da empresa, para diminuir esse nível de endividamento, que hoje a empresa tem de 33 bilhões, para ver se pelo menos a empresa fica com um balanço minimamente saudável. Só que como a gente está vendo, o fluxo de caixa das atividades operacionais, que é o que vai garantir que a empresa vai ter dinheiro no futuro para conseguir honrar o restante das dívidas que a empresa ainda tem, ainda está negativo. Então, a gente ainda não sabe como foi o quarto trimestre da empresa, provavelmente não foi um trimestre muito bom também, até porque o varejo como um todo não foi muito bom, e a situação da Americanas está cada vez pior. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho muito difícil a Americanas sair dessa recuperação judicial. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.